Oi, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui ainda é bom dia, cruzando boa tarde do dia 9 de janeiro de 2023. Pessoal, eu vou postar esse vídeo só no canal novo. Então, no canal novo, meu objetivo é trazer conteúdos sem grandes polêmicas, porém sendo eu mesma, certo? Uma coisa está bem coladinha na outra, mas tudo bem. A gente vai fazer o possível aqui para que o canal fique firme e forte, sem nenhum tipo de corte. Então, o tema que eu quero abordar hoje não é um tema específico, mas eu vou partir da minha experiência, tudo que eu tenho aprendido com o trabalho de constelação sistêmica interdimensional que eu faço, né? Que vem da base da constelação familiar, obviamente. A gente trabalha ancestralidade, antepassados, esses nós aí emaranhados que ficam. E é sobre isso que eu quero falar, né? E aí o algo mais que vem atrelado a tudo isso, que é inevitável, que a gente também tem que aprender a mergulhar. O mergulho que a gente dá nesse algo mais atrelado às nossas redes, né? Nós somos um aglomerado de redes, né? O que a constelação chama de constelações. Vivemos em rede. Se você parar para ver a estrutura da nossa mente, do cérebro, se você estuda neuro, você vai ver, até tem um termo chamado rede neural, né? Que tem todos os... Quando a gente fala de rede neural, a gente não está falando diretamente de neurotransmissores ou coisas assim. Está falando dos nervos, está falando das combinações possíveis ali, de uma rede que rola. E existe uma rede também de computador que se chama rede neural. Posso estar explicando de uma maneira bem leiga, mas eu prefiro, esse entendimento eu não tenho, né? Ele não é muito fácil para mim, mas eu consigo visualizar melhor do que explicar, entendeu? Mas é importante, principalmente, a gente conseguir visualizar. Então, o que eu quero que vocês façam é isso. Nós somos uma rede. Dentro do nosso cérebro, a gente funciona como rede também, né? Todo neurônio, por exemplo, tem uma entrada e uma saída, né? Então, entra uma informação e sai. Tudo é muito movimento. E tudo que a gente faz, alimentação, qualquer uso de substância, qualquer coisa que entra no nosso organismo altera tudo isso, né? A nossa rede. Então, a mesma coisa é o grande cosmos, né? A gente é uma parte de uma coisa que vai... Né? O negócio é muito grande se você tiver uma foto satélite. Então, tudo é estrutura de rede, tudo é constelação. E tudo altera tudo, né? Cada menor parte altera a grande rede. Então, quando a gente se propõe a falar de trabalhos assim, de constelação, a gente vai mexer nas redes, e as redes, elas funcionam assim como todo o cosmos, todas as redes. Elas têm um banco de dados, que é um banco de memórias. Existe um banco de dados real, um banco de dados falso e um banco de dados paralelo. Aí a gente já começa a grande viagem aqui da realidade, que é realidade, e que a gente foi treinado para não ver, né? Que a ideia é mesmo apagar. Gente, aí a gente entra a gente teria que ter uma visão aqui para compreender melhor isso, uma visão até mais extraterrestre, assim, de onde tudo vem, como tudo começa, o que é Deus, entendeu? Esse negócio mais para cima, que na realidade a gente está falando de desdobramentos, de hierarquias. Eu vou ter que explicar de uma maneira bem simples, porque a ideia também é pegar quem não entende, tá? Quem não entende nada. Então, a gente vai desdobrando e vai encontrando, assim, uma estrutura de uma hierarquia que criou uma outra hierarquia, que precisou de uma outra... igual uma empresa, né? Aí vai criando, vai modelando e a coisa vai vindo. Só que dentro de cada setor, você pode ter os rebeldes que não estão muito afim de, sabe, de colaborar com a diretoria e com a ideia. Eles acham que eles têm uma ideia... É que eu fiz uma gambiarra aqui para poder falar. Para poder ficar alto o microfone. Então, aí o pessoal, ele vai criando dentro da estrutura já criada, que é a estrutura base, não adianta, tá? A estrutura base é a estrutura base. A estrutura base tem a resposta para tudo, né? Foi ela que criou tudo. Então, é permitido nessa empresa que os rebeldes façam,
né, se experimentem, eles vão indo. Por que é permitido? Porque vou tentar improvisar aqui uma explicação. O que os diretores que criaram, né, os criadores da empresa, eles, pensando assim, poxa, eu não quero criar uma empresa onde fique só no meu monopólio, né? Eu quero poder dar a chance de muitos que estão abaixo poderem também se experimentar e criarem suas várias empresas, e a gente está todo mundo junto, né? A gente monta uma grande rede. Então, claro, as empresas serão diferentes, né? Elas vão experimentar novas áreas, novos setores, né? Vão criar também novos funcionários e tudo. Então, você tem, partindo de Deus, abaixo deuses. E os deuses vão criando outros deuses, e vão criando outros deuses. E assim o universo está cheio, gente. São muitos universos, super universos por aí, tá? Isso a gente só tem a informação dentro dos milhões de médiums e né, pessoas que realmente canalizam de uma maneira séria informações. Né? Ao longo você vai descobrindo isso, vai lendo livros e vai percebendo que um autor, poxa, bate com o outro, não sei o que, você vai vendo que há uma verdade ali. E junto com essas verdades que vão sendo liberadas nessas canalizações, eles também vão liberando as respostas do porquê que essas realidades não são expostas, né, explícitas para todos. E uma das explicações é o monopólio do controle do poder desses que se desvirtuaram da proposta real, né, como se fosse uma proposta nobre, honrosa, da realeza. Então o pessoal vai entrando na baixaria da pobreza. E aí vai criando impérios, realmente baseados em poder, manipulação, artimanhas, armadilhas e tudo que é mais do lado negro da força. Mas são impérios e constroem coisas bonitas para para atrair tanto pessoas boas ou pessoas que tenham uma má índole, tá bom? Então tem de tudo, né, dentro dessas empresas, desses deuses que foram criados com essa proposta de serem deuses mesmos, de darem vida e administrarem a sua criação e assim por diante. Todas as vidas que são geradas, elas acabam também tendo força, só que elas, como são geradas por deuses que querem um monopólio do poder, querem roubo de energia ectoplasmática, né? Principalmente, esses próprios deuses já criam seus filhos acreditando numa mentira. Então, eles desconhecem o próprio poder e suas próprias verdades. Então, assim, é muito comum hoje isso acontecer. Quem não viveu isso com os próprios deuses criadores vai viver isso mergulhando em lugares como a Terra. Porque a Terra já está manipulada por deuses que se corromperam e que criaram formas de monopolizar o poder através de igreja, né, até de política, né, a religião, a política e tudo isso. Então, a gente está muito difícil ver o que é o que, porque como é que funcionam essas estruturas na prática, né? Como é que eles vão conseguir manter um pessoal, né, uma quantidade de pessoas que, como tudo é governado pela luz, recebem inputs de luz, recebem ativações de luz o tempo todo, né? Nós recebemos, nós temos equipes espirituais junto com a gente, todos temos, né? Então, como é que esses caras vão trabalhar para manter a gente fora do mapa, né? Do mapa da luz, assim? Eles podem até receber a luz, mas vai ter um limite de atuação. Isso eles podem fazer facilmente aqui na Terra, lugares como a Terra, né? Eles criam uma barreira de frequência, eles manipulam, e tudo é magia, né? Tudo é magia, manipulação de energia, com uma intenção, né? Eles do lado de lá. O nosso corpo é muito denso, a gente é muito fino, a gente está na fisicalidade, embora a gente tenha outros corpos. Esses caras, eles dominam os outros corpos e era mais ou menos aí que eu queria entrar nesse vídeo. Eu queria falar dessa parte da rede, como funcionam, né? Quando a gente trabalha para limpar uma pessoa. Eu estou tentando explicar como é que a gente vai fazer para limpar uma pessoa, né? Não é fácil limpar uma pessoa. Não foi fácil me limpar, entendeu? Isso que eu estou falando. Eu parto do que aconteceu comigo pessoalmente, em termos de magia, para eu descobrir a minha magia, e eu vivenciei magias negras comigo,
né? Pessoas me mandaram magia e eu estava dormindo consciencialmente. Tinham brechas muito grandes, porque a gente tem, né, brechas sempre de vivências mal administradas pelo nosso emocional, vivências de vidas passadas, que são ali que criam ressonância no campo do que a outra pessoa pediu para te magiar, né? Então, ela tem uma intenção na magia dela. Então, se ganha ressonância no teu grande campo, você vai estar com o corpo aberto, né? E todo mundo tá. Porque está todo mundo, a gente mergulha na Terra também, né? A gente vem para se desfazer de dogmas, a gente só vai ficar aqui, a gente vai ficar aqui enquanto a gente tiver dogmas. Isso é um dos pontos, né? Quando a gente se desfizer de dogmas, a gente tem grande probabilidade de sair daqui para lugares mais elevados. A gente vem para pagar os tais karmas, ou seja, ajustes da balança cósmica das merdas que fizemos merdas, então temos que equilibrar a nossa própria balança, né, correndo atrás, né, encontrando outros caminhos e tal. Então é dogma, karma, e tem mais uma coisa que é... Puxa, isso estava tão claro para eu trazer para o vídeo, gente, mas é porque eu me perdi aqui na explicação. Mas a explicação é sempre importante o improviso, tá? Por isso não se preocupem que a informação será passada. Mas então a gente acaba voltando para cá, depois eu lembro para passar para vocês. Vocês até já sabem aí, podem escrever para mim, isso aqui que eu esqueci. Mas é basicamente isso, a gente vem para ajustar karmas, para se liberar de dogmas, tá? E para juntar algo que se chama virtude. A gente junta virtude, que é, em outras palavras, o amor, né? Quanto mais virtude eu tenho, mais amoroso eu sou. Não quer dizer que eu vá ser uma pessoa super doce, tá? Não quer dizer... Doçura não tem nada a ver com amor, tá? Que isso fique claro, tá bom? Amor tem a ver, sim, com capacidade de acolher, mas também tem né, a capacidade de dar limite. Então, o amor, a gente precisa estudar um pouquinho sobre o que é o amor dentro dos dogmas que recebemos. Então, os dogmas estão em tudo. Eles moldam a mente. E esses deuses corrompidos, eles acabaram que começaram a experimentar esse outro lado, e a estrutura da mente dos seres precisa ser dominada, tipo, tem que ter um cimento nelas para criar uma barreira, né? Quanto mais densificadas e presas no medo, na ignorância, né, em não compreensão, elas ficam ali perdidas na desesperança, numa tristeza, num vazio. Almas que vagam estão densas, mais suscetíveis, e elas estão gerando energia. Porque quando a gente tem uma emoção muito intensa, seja para cima ou para baixo, a gente é fábrica, né, de energia. E a nossa energia, né, o corpo astral produz bastante dessa energia ectoplasmática, que ela é utilizada pelo campo espiritual para fazer coisas, né, importantes para eles, fazer tudo, né? E é produzida somente por nós encarnados e pelos nossos alimentos, e, né, pelos nossos animais e tudo. Então, a gente pode mexer com a emoção dos seres, que a gente vai estar produzindo energia. Essa energia. Então, os caras prendem a gente numa densificação, essa densidade faz com que... E a barreira de frequência também mantém a gente preso, né? Que nada mais é do que um impedimento na atmosfera mesmo, de chegar à luz. Então, tem muita coisa rolando aí para limpar, tá? Tem muito movimento sendo feito de limpeza, mas vocês sabem que a investida das trevas ela é grande também. Então, tem luz e treva nesse momento muito forte, não tem jeito. Viu? Eu acabei de ler nas minhas anotações aqui que eu falei tudo, tá? A gente vem para a Terra, o objetivo é eliminar dogmas, né, principalmente religiosos, que ficam de uma vida para outra, mesmo que você venha ateu, você, numa vida, nas outras você teve dogmas muito fortes, né, muito fortes incutidos na tua mente, e você tem dificuldade de se liberar, não sabe nem de onde vem, é uma estrutura mental. Vira apenas uma estrutura mental que você pode se denominar ateu, pode até ser, mas você é dogmático, tá? Então, a gente vem para eliminar esses dogmas que estão entranhados, para pagar karmas, né? Ou seja, ação-reação, até equilibrar, até a gente se render e desenvolver as virtudes, que é o terceiro ponto, tá? Acumular energia positiva.
acumular virtudes, acumular honra. E aí, eu queria falar sobre magia negra e queria falar sobre constelação. Porque essas duas coisas, eu entro para limpar nos meus trabalhos e eu posso falar sobre essas coisas, né? O meu trabalho abriu muito forte, porque o meu campo de magia, ele é muito forte, ele precisa ser desenvolvido nessa vida, acordando outras vidas e outras experiências, né? Então, faz parte do meu caminho trabalhar com isso. Mas não é fácil trabalhar com isso, isso cansa bastante a gente, por causa disso. O mundo ele é muito denso, as trevas são muito fortes, e nem sempre a gente, dentro da gente, está totalmente na energia, porque a Terra tem tudo isso, barreira de frequência, oscilação de emoções, né? E a gente está aqui navegando nisso tudo, as nossas portas abertas. Então, eu sou uma pessoa que não posso sossegar, por exemplo. Eu tenho que estar sempre investigando vida passada, portas do inconsciente, fazendo limpezas, meditações, cada vez mais tipos de meditações, de mantras, né? A oração é base, a oração é sempre. É alimentação, tem que ficar de olho em tudo para ir fechando portas o máximo que dá, para o trabalho ficar cada vez mais forte, no sentido de resultado, de entrada, né? O resultado, quem vai garantir realmente é a pessoa que está sendo assistida, né? Porque a gente tem, do contrário que a gente aprende, mas a gente tem autonomia, né? A gente tem total autonomia e a nossa força de vontade não tem limite. Então, quando eu coloco na frente a minha vontade, é o poder absoluto. A vontade que eu tenho, eu quero chegar lá, eu vou chegar lá, é assim, eu começo a mandar, nas minhas vidas passadas eu começo a mandar. Em todo mundo que está de olho em mim, eu começo a mandar, eu sou a dona do jogo. Então, o meu trabalho, claro, eu tenho que entrar para limpar os lixos espirituais, energéticos, tenho. Mas eu tenho que, em primeiro lugar, trabalhar a pessoa para que ela compreenda e saia dali sabendo que ela é a peça-chave, a consciência dela. Então, que ela vai ter que tomar medidas e está tudo nas mãos dela. Eu vou ajudá-la a abrir um espaço para que ela consiga tomar as medidas que ela quer. Que às vezes fica empacado ali pela condição energética espiritual atrelada ao caso dela, nas várias camadas. São várias camadas. Tá? Então, aqui, só até aqui, esse vídeo já tem bastante informação, né? Mas em termos de rede, se você abre uma constelação, você vai trabalhar pai, mãe, avós, bisavós, né? Vai puxar memórias de outros lugares, ancestrais, de antepassados ou de vidas passadas. Estou falando do meu trabalho, tá? Porque eu considero de extrema importância a gente entrar nos campos de memória da família. Porque se eu venho numa linhagem, num DNA, é porque eu tenho a ver com aquilo ali. Então, eu vou puxar todo o carrego deles ali. Então, eu preciso entrar para limpar, né? E trazer consciência para a pessoa que está sendo assistida, né? Onde ela está. É uma vivência muito legal. Não importa se é bonecos, mas para mim o que importa é que seja feito com um grupo, tá? Se é online, se é presencial, se é com boneco, se é com gente, se é com as duas coisas, não importa. O que importa... Não, se é com gente, importa, entendeu? Pode ser com boneco, mas tem que ser com gente. Que não seja só o terapeuta sozinho com o paciente. Para esse tipo de trabalho, eu não acredito num trabalho feito sozinho com o paciente. Eu acredito que esse trabalho possa funcionar. Mas é preciso um grupo para chegar mais longe, tá? E aí a prática entrega, porque não tem como você chegar em lugares profundos sem a ajuda de energias maiores. Ancoramento com um grupo bem treinado, um grupo que se trabalha, um grupo que tem uma elevada vontade moral e ética, sabe? Entendeu o que eu estou falando? Então, que um grupo que se trabalha, um grupo que não sei o quê. Então, a minha proposta hoje é essa. Eu monto grupo, eu monto pessoas, indivíduos, para se verem em suas sombras e conseguirem, dessa maneira, trabalhar melhor como médiuns que são. E aí, desenvolvimento das habilidades mediúnicas, tá? Então, você não precisa de um terreiro, um lugar... Eu considero sempre muito bom você ter uma passagem em terreiro, não sei o quê. Mas você não necessariamente precise ficar lá eternamente, entendeu? Mas isso é caso a caso, né? Tem que investigar o seu caso para saber, tá?
Mas o ponto aqui é, a gente para tratar uma pessoa precisa mergulhar na história dela familiar, nos ancestrais dos antepassados, para você compreender a linhagem dela, o DNA, e tentar mudar, que a gente pode mexer aí. A gente vai pegar esse lixo emocional que vem atrelado, né, medos que a gente também pega e puxa pra gente, tá? E aí, paralelo a isso, você vai ver que vai emergir uma sujeira enorme astral. Quem se permitir entrar, entra. Quem não se permitir, porque ou falta conhecimento, ou falta coragem, ou falta uma entrada aí, não entra, tá? Eu entro e eu acho que as pessoas deveriam se abrir para entrar, porque as sujeiras são enormes. Enormes de espíritos, né? Ou seja, de desencarnados, pessoas que já morreram, que ficam no campo vagando, enchendo o saco, né? Que não necessariamente sejam ancestrais ou antepassados, mas que pegaram carona ali e ficaram por conta de vidas passadas ou não. Então você tem que estar aberto para um campo de vidas passadas e tal. Eu não estou dizendo que não há espaço para quem não olhe para isso. Eu mesma já fiz constelação com consteladores que não abrem, que são tal como o Bert ensinava, e é isso, tá? Não dava abertura para nada. E tem, obviamente, um lugar importante, porque uma egrégora empurra para outra egrégora, e aquele que realmente tiver que trabalhar com mediunidade, magia, vai cair numa pessoa como eu. Pessoas que não tenham esse comprometimento não vão, tá? Então, é isso. Existem pessoas que não precisam trabalhar com isso, mas todo mundo precisa se limpar. Tá? Então, tem pessoas que apenas precisam, naquele momento da vida delas, limpar um carrego que elas puxaram de algum lugar, né? Um peso pesado que veio de algum lugar. Ok, quando a gente vai falar de magia negra, eu vou resumir, né? Estou resumindo, já estou andando mais rápido, porque, como vocês podem perceber, é bastante assunto, e eu realmente posso entrar em cada um deles depois, ou com o passar do tempo, ou com não sei o quê. Mas eu prefiro dar um geralzão, que cada um vai ouvir e vai já ter uma pulga ali, que vai uma semente. E depois vai pesquisar, né? Eu prefiro que seja assim, do que eu entrar numa coisa só, agora no início do canal, e ficar... Porque eu já fiz isso no outro canal. Entendeu? Eu já comecei há alguns anos a fazer vídeos e eu explicava tudo, porque eram outras épocas, né? Hoje, imagina, eu faço esse trabalho todo dia. Todo dia. Então, para mim, é fácil pegar um geralzão e pá, entendeu? Jogar para o pessoal e pesquisar. Então, a magia negra, ela vai entrar em alguns pontos, tá? É importante vocês saberem disso, porque a magia está em todo lugar. A magia é tudo. Tudo é magia, né? E a magia é algo muito, muito natural. Ela não é sobrenatural, como dizem, no sentido de a parte de nós, sabe? A magia está em tudo. Num culto de igreja que você vá, numa missa, você está fazendo magia. Depende do teu estado emocional, aquela magia ser forte ou não, né? Então vem todo um entendimento de magia, do controle das emoções, para que aquela magia seja efetiva. Porque se a pessoa tem uma puta de uma força da mente dela, das emoções, e ela vem com uma habilidade específica, ela vai fazer com que aquela habilidade cresça através do emocional e do mental dela, bem aspectado. Então, ela, com o passar da prática, vai aumentar os poderes, né? Agora, se ela é uma pessoa, e aí ela vai usar isso para o bem, qualquer momento, qualquer lugar, né? Ela vai usar para o bem dela e para o bem dos outros. Agora, se ela é uma pessoa que não está se trabalhando nas suas sombras e não vê muitas partes dela que vibram na insegurança, no medo, né? E aí geram inveja, competitividade, necessidade de ser grande, de ser vista porque se sente pequena, e daí vai, ela vai usar aquela potência que ela tem com as emoções desgovernadas. Emoções desgovernadas, que eu digo que são emoções que existem e são bem-vindas, como raiva e medo, mas são emoções que elas não têm uma fixação, uma manutenção bacana, elas não sustentam muito bem uma magia. Elas criam um caos, entendeu? Onde você não tem controle dos resultados. Exemplo, eu vou numa mãe de santo porque eu estou com raiva de alguém. Quer dizer, eu vou na mãe de santo porque eu não tenho essa força, porque eu não estudei para isso, porque eu não sei que sou, né, não sei o quê. Então eu vou procurar alguém para fazer para mim. Tá, fui lá e eu tava com raiva de fulana, porque aquela menina já toda vez me irrita, né? Aquela ali, porra, também não sabe o lugar dela. Então, já que ela não sabe o lugar dela, eu vou fazer ela ficar no lugar dela. Pronto, acabou. Foi lá, pediu para fazer, entregou. Ela foi com que emoção?
Raiva. Raiva, ódio, competitividade, insegurança, pequenez, inveja, tudo junto, né? Emoções desgovernadas. Então ela chega com aquilo ali para uma mãe de santo que também vibra aquilo ali e que entende que aquilo ali é algo justo, né? Tudo vai do entendimento de cada um. Opa. Até desgovernou aqui. Mas tudo bem, ela chega lá e, desgovernada do jeito que ela é, e a vida dela também é, ela só sofre as consequências do próprio desgoverno, porque ela ainda não pegou para ela a autorresponsabilidade, que ela que criou aquilo ali, porque ela está desgovernada, então ela atraiu uma pessoa que incomoda ela ali para ela poder se inspirar e aprender, né? Ter alguém como referência, olhar para ela e ir junto, aprender a ir junto, né? A ter complementos, a pessoas que te ensinam. Você não tem que saber tudo. As pessoas aparecem para te ensinar, por mais imperfeitas que são. Então, se você é muito rebelde e muito arrogante, muito obstinado, você é um cabrito, você vai pegar métodos cabritescos, né, desgovernados, como você. E pronto, você vai... Ok, você mandou aquela mãe de santo, vai pegar a tua própria energia desgovernada, vai pegar a energia dela, desgovernada, toda a galera que trabalha com ela que é desgovernada, e esse pessoal vai trabalhar para acabar com a vida da outra. É tão desgovernado que nem quem faz tem como saber onde vai parar. A pessoa pode até fazer assim, a promessa de que, vou enlouquecer essa pessoa, vou matar ela, ou vou adoecer ela, ou o que seja. Faz qualquer coisa, mas deixa ela quieta. Então, para deixar uma pessoa quieta, você vai mobilizar almas, né, que estão no extrafísico interessadas em soldados, né, que querem consumir energia, querem ganhar coisas e querem sobreviver. Eles não sabem disso, né, mas eles não estão bem. Ninguém está bem. Eles precisam de troca e precisam estar ali. Ou muitas vezes eles são apenas escravos, já escravizados, esqueceram quem são, não têm mais poder nenhum, estão realmente escravizados e missão dada, missão cumprida. Tá? Como é que chega nesse nível? Né? Aí elementais artificiais são espécies de, vamos botar formas de pensamento. A quantidade de raiva, aquela quantidade de raiva é transformada em uma coisa meio real, assim, com formas e tudo, e vão até a pessoa poluir todo o campo de energia dela. Vão ficar espíritos elementais, implantes, tá? Implantes, chips. Implantes e chips são tecnologias astrais utilizadas pelas trevas e pela luz para ajudar ou piorar, né, detonar uma pessoa. Então a pessoa ela começa a ser, e está todo mundo chipado, implantado ali, tanto os espíritos que vão fazer o mal, quanto porque você escraviza pessoas desse jeito, né? Você coloca implantes com informações para aquelas pessoas nunca mais saírem daquilo. E você vai, através daqueles implantes, dar um scanner na pessoa, ou um GPS, você vai encontrar onde ela está, ou você vai puxar uma energia necessária de lá, dela, né? Seja da coluna, seja do... Porque a gente é uma indústria de energia. A gente tem muitos pontos do corpo que produzem energia, centros de energia. Então, eles colocam os implantes pensando nisso, nos pontos mais fáceis de roubar a energia. E são vários os tipos de implantes com determinadas funções. Então, é isso que acontece dentro de uma magia negra. Os implantes, né, os elementais, as próprias emoções, né, que vão conversar com os elementais. Você vai ter a própria magia em si, de objetos, porque todo objeto tem um duplo etérico, esse duplo etérico que é utilizado para ativação. Então, fica ativado no astral, ou seja, aquele animal e tal, foi utilizado, vamos supor, o sangue dele, existe no astral também. Então, aquele sangue foi utilizado para alimentar muitos espíritos. Tem até os cálculos feitos, né, para quem estuda magia, os cálculos mesmo de quanto vale um bode em termos de compras de espíritos. Tá?
Então, quando você vai negociar com esses espíritos, muitas vezes eles são inegociáveis, porque eles se alimentam daquilo ali e eles já esqueceram quem eles são, e é isso, tá? Muitas vezes você não consegue nem conversar com ele, porque são, além de serem outras raças, ou são animalizados, ou são... eles falam outras línguas. Às vezes você tem impossibilidades de limpar o campo de uma pessoa por isso. E aí você só consegue entrar pelo candomblé, porque ele tem possibilidade de trabalhar com essas negociações. Tá? Para limpar a vida de uma pessoa, é preciso negociar dentro da linguagem daquele espírito. Então, realmente, é muita baixaria astral que a gente lida, sabe? Para lidar com a baixaria da baixaria da baixaria, você precisa ir lá embaixo para poder chegar. Entendeu? Aí quem vai chegar junto contigo são seus guardiões, são todas as equipes espirituais que trabalham na densidade, né? As deusas, os deuses, os guardiões que trabalhem lá no submundo, para haver negociação até com os chefes dos caras. Então é bem complicado limpar de primeira, tá? Eu mesma passei por inúmeros tratamentos e aí, bom, além disso que eu falei, tem a parte de vidas passadas que eu já passei por alto, que também são ativadas através desses trabalhos, tá? Porque ninguém vai enlouquecer através de uma magia. Claro, a pessoa, as trevas vão jogar muito baixo, né? No meu caso, roubaram meu carro, entraram na minha casa, saíam do espelho, eu não conseguia dormir, ficavam me metendo medo, dando susto. Roubar carro, você fica endividado. Na época, né? Eu fiquei endividada durante muito tempo. Fiquei endividada anos. E tendo que tocar a vida para frente, te dá crise existencial, dúvida. Peraí, eu estava indo por aqui, agora eu vou por ali. Cara, é um inferno que esses caras fazem. E, ao mesmo tempo, a luz está ali. Ela está ali para tentar te mostrar, trazer alguém para te ajudar, para você ver. E você vai numa construção, vai ouvindo, vai seguindo. O negócio é não desistir. Porque as respostas vão vindo como se fossem quebra-cabeças, assim. Abrindo, e levam anos. Você vê, até hoje eu estou aprendendo e mais várias vidas para aprender. Não tem fim. Mas a gente precisa sair daquele estágio inicial de se sentir muito perdido, de toda hora estar duvidando, de toda hora, tá com medo e tá com crise, tá, né? O problema, para mim, que me deu síndrome do pânico. Mas uma síndrome do pânico que os caras instalaram em mim, eles instalaram porque eles ficavam me obsediando e porque eles me implantaram, e porque toda magia tem isso, tá? E porque o sangue que foi mobilizado foi sangue de animal maior. Não foi um galo, não foi uma galinha. Foi animal mesmo, de 4 patas e tudo para mobilizar aquele egé, né, gente? Para poder derrubar a pessoa, para poder comprar. Quanto mais espíritos comprados para me fuder, melhor, certo? Então, ali eles alimentaram muitos espíritos e eles ficaram realmente focados em mim. Então, mas por que eu quase pirei? Porque depois eu investigando em vidas passadas, que eu demorei para ter coragem de fazer isso, porque o meu medo era tão grande que eu tinha medo de regredir e só escutava as histórias que davam errado. Esse é o problema do medo. O medo, a Terra é um lugar que, para a gente não chegar onde a gente tem que chegar, a gente sente medo de onde a gente tem que ir. Gente, os caras botam medo e eles criam. Então, a gente está vivendo uma loucura, gente. Porque se você pegar a parte mais da coletividade, falando de magia, o que acontece em termos de governantes e tal, o pessoal ali se acaba na magia. Você imagina a baixaria que não é em termos de população. Porque esses caras, eles alimentam uma quantidade de espíritos, né, uma frota real para descer aqui e acabar com todo mundo. Então, dentro de um pessoal que acredita na mesma coisa, eles botam todo mundo um contra o outro. Eles vão até eles conseguirem criar violência e todo mundo perder o rumo e virar o caos e não sei o quê. Começa por uma violência mental, pensamentos. Daqui a pouco vai para o verbal, né? Daqui a pouco vai para a ação. E assim é para todos os lados. Sempre que a gente falar em vida, a gente vai estar falando
de religião, de política, de tudo isso. E a magia está presente em tudo, não se enganem. Por isso que eu estou tentando explicar isso nesse vídeo, porque quando eu vou limpar alguém, a pessoa precisa começar a ter por mais que dê um impacto nela, como já deu em mim, precisa começar a acordar, porque o impacto que gera na gente umas informações assim é de quebra de dogma. Para que os dogmas estão ali? Para que você não sinta medo. Aqui, ó, te boto tanto medo que agora você precisa desse caminho aqui para te salvar. E aí você, como precisa de uma muleta, alguma coisa de estabilidade, você fica ali. Só que a vida, a natureza dela é o movimento, e a imprevisibilidade, e a impermanência. Então, essa é a natureza e a gente precisa olhar para isso. É isso que a gente precisa ter como certo. Só que a gente aprendeu que isso é o errado, que isso é o duvidoso, que isso é o descontrole. Então, a gente é um bando de controlador medroso. Então, quem é controlador e medroso acaba realmente acreditando em coisas erradas e está achando que está certo. Esse é o problema da humanidade. Tá? E não se enganem. Alguém criou tudo isso. Quem criou sabe exatamente os caminhos. Sabe exatamente onde alimentar, qual era a ideia, sabe tudo. Não desistiu. A luz entra com limites. Então, por exemplo, tem deuses que fizeram muita merda e já foram destruídos. Destruição cósmica, mesmo, isso existe. Então, a gente está cheio de dogma achando que não existe, né? A gente nem sabe o que é segunda morte, o inferno do fogo e enxofre. A gente acredita que é Deus lá no trono, no céu, o inferno. Cara, sabe, Adão, o nego acredita que Adão é Adão mesmo, né? Não é, Adão não é Adão, gente. Caim não é Caim, Abel não é Abel, entendeu? É isso, a gente vai aos pouquinhos entendendo isso, sabe? Mas também se eu começar a liberar essas informações aqui, porra, o mesmo boicote que eu tive lá, eu vou ter aqui. Mesmo que sejam temas diferentes, entendeu? Porque acabam levando para o mesmo lugar, se é que vocês estão me entendendo. Alguns estão. A verdade começa a subir, né? Então, assim, uma magia acaba com a vida da pessoa também porque entra na estrutura de vidas passadas dela, tá? Então, eu depois descobri com os acessos que eu tive de vidas passadas, hoje, obviamente, eu já trabalho profissionalmente com vidas passadas, já ajudo muita gente abrindo essa visão e fazendo um alinhamento, né, da sua consciência com as suas informações anteriores de uma maneira muito organizada. Então, foi isso que me salvou. Né? Eu comecei a ir lá nas minhas memórias e desligar essas memórias, porque eu tive vivências mesmo. Né? Quem comprou meu livro e leu sabe, eu tenho um livro escrito sobre algumas dessas vivências. Então, eu fui já realmente muito tolhida à liberdade, presa, morri dessa forma. Em algumas vidas bem recentes, houve a questão da mediunidade desregulada, do exorcismo, da não compreensão, do demonismo, né? Demonização, de ter sido excluída, de depois ter usado a droga para tampar esse buraco agora na última vida, e hoje eu estou aqui e eles conseguiram pegar nessas magias que fizeram para mim todas essas frequências dessas vidas que estavam abertas. Então ficou tudo muito aflorado, porque os estados obsessivos mais graves e as obsessões mais complexas e as magias negras, elas entram aí. Então elas entram nessas ressonâncias todas, com muita força, porque elas têm como entrar. Elas entram e acabam com a gente. Tem muita gente que morre só por causa de magia e não sabe. Só porque não tem a visão, porque não acredita, porque ignorou, porque acha que o nego é louco, que está ali totalmente dominado. E morre mesmo. Eu já vi muita gente em estado deplorável, sabe? De cair dente, sabe? Do dente começar a cair, de ter problema físico. E, às vezes, eles levam mesmo a alma da pessoa. Não tem jeito. Pegam do outro lado, né? Que é para levar, para pegar do outro lado, para escravizar. E também tem muita serventia, uma alma que não tem a produção do ectoplasma, mas é uma alma, a gente fala de um soldado a mais. Né? Dependendo do soldado, vale muito a pena matar ele para pegar ele do outro lado. Então, é isso, tá? No mais,
Se não for jogo para eles ter o soldado do outro lado, eles vão proteger o soldado aqui. Então você vê que é aquela pessoa que não cai de jeito nenhum, aquela pessoa que fica firme. E as pessoas pensam, ela é da luz, por isso que ela está aí, ela vence tudo. Não é, quem está segurando ela é o outro lado. Eles fazem tudo também. São impérios, né, dos dois lados. Então a Terra é um lugar onde nós estamos vivendo, como sempre, né, mas agora cada vez mais claro, porque mais seres despertando, mais possibilidades de cura, né, mais pessoas engajadas em desenvolverem suas habilidades ou entregarem suas vidas para isso, por mais que seja arriscado, né? A gente entrega porque não há outro caminho. Quando a gente percebe, eu, por exemplo, hoje não tenho o que fazer. Eu fico bem cansada muitas vezes, mas não tenho outro caminho. Vou fazer o quê? Poderia fazer 1000 coisas, parar para escrever livro, poderia fazer bolo, montar um negócio, uma loja de vendas de magia, poderia, mas o meu caminho é meter a mão na massa, sabe? Então eu preciso fazer isso. Enquanto eu tiver saúde e, né, eu ainda possa fazer, eu vou fazer. Entende? Porque a Terra precisa de mais, demais, e vale a pena. No final das contas, se você não retrocede, você percebe que vale a pena. Os ganhos são muitos. Em primeiro lugar, você que ganha em consciência, em conhecimento, né? A sua vida que muda, você que se percebe diferente. É desafiador, porque não tem como não ser, né? Você está na Terra, é um lugar que te convida para muitas coisas, e dizem, né? Aqui eles dizem que muitas coisas valem muito mais a pena do que as coisas que você diz, do que você faz, para onde você está indo. Então você toma muita pedrada de muita gente, né? São caminhos ainda, a gente acabou de... Né? Ainda tem lugares que sofrem Inquisição, velada. Então a gente está aqui do lado da Inquisição. Então tem muita gente que tem o pé na magia e tem medo de tudo, por tudo que já viveu aqui do lado. E vive em realidades holográficas e em realidades paralelas. Isso é um outro ponto. Quando você sofre magia negra, você também vai ter no seu sistema, não só na magia negra, assumidamente magia negra, né? Mas em quase tudo na vida, você baixou tua frequência vibratória, tem um mundo pronto, através da televisão, dos alimentos, não sei o quê, um mundo pronto, de espíritos também que você não vê, para te chipar, para te implantar algum negócio, algum comando. Aquilo ali não vai acabar com a tua vida, mas vai te dar um trabalhão, entendeu? Você não vai saber que está ali, porque está ali. Então, o que vai acontecer? Vai baixar a tua frequência, é uma questão só de baixar a frequência. Você baixou a frequência, você está aberto. Você dormiu e você fica inconsciente enquanto dorme, bem capaz deles te pegarem nos teus buracos. E muitos desses implantes, aí vem a história da conexão neural e tal, que eu estava falando, né, que a gente é rede neural, não sei o quê. A ideia deles é alterar a nossa rede neural. Então, em outras palavras, o grande cognitivo, né? A gente tem um lado cognitivo que é super importante e ele é nosso. Ele é a nossa estrutura. Né? Uma pessoa, para estar aqui falando assim, tem que estar bem, com o cognitivo bem estruturado. Né? E eles vão atacando nisso. Então, vão dando os inputs assim, tipo, no meio da tua rede, eles mandam aí dá um choque ali num neurônio e o neurônio manda uma outra informação para o outro, dizendo assim, não vou por aqui não, vou para o outro lado. Aí o outro fala, mas eu não estava indo por aqui? Não, mas eu vou por aqui, porque agora isso aqui que é mais importante para mim, eu não acredito mais nisso aí. E aí fica um neurônio ali, estou dando exemplo, tá, gente? Num caminho meio diferente, dando uns outputs assim para os outros, assim, porra, isso aqui é uma informação nova, pessoal, não sei se isso aqui procede. Mas de tanto que ele fica dando ali o sinal, aquilo entra. E altera toda a tua estrutura. Ai, gente, é neural, tá? Neural, mas não é só neural, é neuronal. Era essa palavra que eu estava procurando também. Tá? Mas a nossa estrutura, o objetivo deles é pegar a estrutura como um todo, a estrutura neural. Então, eles vão mandando informação através de implantes, não sei o quê, e vão criando realidades paralelas. Tá? O tal do metaverso, penso. A gente precisa acordar. Né? Eles têm, olha só, até os seres de luz, por exemplo, raças, né? Os pleidianos, que é uma raça bacana, né?
Tem pessoal que trabalha com os pleidianos aí. Só que os pleidianos não são só bacanas. Tem os pleidianos bacanas e os que se corromperam. Os arcturianos não se corromperam, mas os pleidianos sim. Então, sírios falam que a raça siriana não é a raça siriana. Dentro de sírios existem mais de 23 raças. É raça pra caceta dentro de sírios. Sírios é um portal. Então as pessoas não leem, elas não estudam, elas só passam informação. Está todo mundo dentro da luz? Tá, mas dentro da luz existem equívocos normais e existem equívocos implantados. Essa história de tomar chá de ayahuasca está implantando inúmeros equívocos nas pessoas, com cara de luz. Eu já falei muito sobre isso, pretendo falar muito mais aqui nesse canal, tá? Mas agora não. É só um exemplo, porque você altera a tua consciência e mexe na tua pineal. Não adianta. Mexeu na pineal não quer dizer que você vai transcender, vai se iluminar. Mexeu na pineal, você abriu um canal. Nesse canal tem luz e treva, e mais treva do que luz, porque a gente está na Terra. Pode ser ancorado ou não, o trabalho não tem problema. O negócio é você. Você está indo para se conhecer. Você ainda não se conheceu. Para entrar num ritual, numa consagração dessa, você tem que ter mínimo um caminho muito longo de autoconhecimento. Ou, sei lá. Porque o risco é a mimetização de planos de luz e de sacações de luz. Então as trevas sempre vão entregar muita luz. Óbvio. Óbvio. Né? Infelizmente, por exemplo, o plano da politicagem trabalha muito assim. A gente vai dominar, mas a gente tem que dar, né? Aí a gente tem que dar. Então, vou mudar aqui, né? Saúde, educação, não sei o quê, e depois a gente toma lá. É assim. E a gente vai se alimentando de lixo, de pouco. Entende? Então, assim, o segredo, tá? Da gente olhar para dentro da gente, para limpar essas reservas. E quanto mais a gente limpar de uma forma mais segura, para não cair nas ciladas, que vai demorar um pouquinho mais, tá? É normal, precisa levar mais tempo do que um milagre. Vocês não podem ficar encantados com as mirações, cara. Não é por aí que a banda toca, encantamento, sabe? Isso tudo eles pegam vocês. É nessa zona aí. Nossa, cara, eu nunca tinha percebido como o plano espiritual existe mesmo. Foi através da ayahuasca. Claro, cara. Porra, você está usando uma planta de poder. Só que não é porque é planta de poder que ela não é utilizada pelas trevas. Quando entrou em você, você tem treva pra caceta. A treva que está em você sozinha já vai fazer o estrago. É isso que eu estou falando. A gente pode ter processos magísticos ativados de várias vidas, de vários outros orbes, de outras raças. Então, quando você toma um negócio desse, você ativa um negócio que está lá atrás. Ou você é rastreado. Entendeu? Por isso que hoje eu faço com muita cautela até a própria regressão, que eu comecei a perceber na prática que podia dar em outros portais abrindo para não sei aonde, o nego chegar aqui. E é isso. Porque existe a rede neural, entende? Onde os caras entram e está tudo dominado. Então a gente tem que entrar com cuidado para limpar. Não é, né? Me dá um pouquinho ali, depois tirar lá. Ah, tá bom, mas não tem problema não, ele está me dando aqui, então tá limpando, não tá? O que importa não é limpar, cara. Cara, mas aí é uma estratégia, tá limpando para sujar, caralho. Você tem que ficar ligado. Você não pode alterar a tua consciência tanto assim. A tua consciência tem que estar lá. Tanto é que pode perceber, durante as miragens, você não está consciente, cara. Você está fora de controle. Você acha que está vendo. Eu recebo muita gente que não sabe me dizer nem o que aconteceu. Tem uma miragem ou outra que pode trazer, uma memória de vida passada outra que eu consigo trabalhar com a pessoa, mas vira e mexe, são memórias que depois eu tenho que puxar de novo para tratar. Não foram tratadas. Então, é mais uma prova viva da espiritualidade, porque a pessoa teve alteração da consciência, conseguiu chegar lá, tem um encharcamento nas neurotransmissões, também pelo próprio DMT, que provoca em inúmeras pessoas inúmeras mudanças, né? Mas são mudanças temporárias, como vocês podem perceber, alteração de química cerebral, tá? Então as pessoas vão ter que voltar para lá, fora que
elas vão estar com alguns inputs a mais, ou outputs, para elas voltarem para lá, não importa onde, voltarem para que sejam drenadas energeticamente novamente. Elas só vão perceber isso, se perceberem, depois de anos, muitas vezes. Ou se antes disso elas perderem a lucidez. Ou seja, ficarem loucas. Irem percebendo que estão ficando loucas. Tá, então tudo isso é uma artimanha das trevas. Através de magia, através da covardia, através principalmente da falta de autoconhecimento das pessoas e da pressa das pessoas terem que chegar em algum lugar. É basicamente isso. Para você galgar passos largos na sua evolução, no seu desenvolvimento pessoal, você precisa não ter pressa. A pressa é onde os espíritos obsessivos pegam a gente, porque não há espaço entre os pensamentos, não há espaço para você perceber o que está acontecendo. Então eles entram sem que você perceba e você, como você já está meio louco, aquela loucura você acha que é sua. Então tem muitas pessoas com transtornos psiquiátricos, com diagnósticos psiquiátricos, tomando medicações fortíssimas e se tornando dependentes emocionais daquela medicação por não saberem que abriram um quadro espiritual. Aliviando o quadro espiritual, de abertura de vidas passadas, retirada de implantes, não sei o quê, desativando magias. Cara, é muito provável da pessoa conseguir trabalhar com meditação. Ela vai ter que se trabalhar, porque meditação é remédio, ela muda o cérebro. A oração é remédio. Uma conexão espiritual, de uma ida em algum lugar que não seja muito dogmático, também é remédio. Você pode até assistir uma palestra dentro de um centro espírita, mas não ficar refém do centro espírita. Que aí vem outra informação. Muitas raças entraram aqui, raças corrompidas, elas entraram em centros espíritas, entraram em todas as religiões, da Umbanda, em todo mundo, gente? Porra, E aí o objetivo é continuar falando coisas de luz, porém escravizando mentes, dogmatizando pessoas. A própria Umbanda, não estou dizendo que é certo ou errado, mas tem um componente que a Umbanda, ela pegou o catolicismo. Então ela já se poluiu, de certa forma. Não no sentido de católico é impuro, mas é no sentido de você estar abrindo maiores portas para o dogmatismo. Inegável. Não estou dizendo que seja errado ou que a Umbanda esteja poluída, mas ela abriu portas para a poluição. Abriu portas para que pessoas que tendem a estarem escravizadas por dogmatismo, que somos nós, fiquem mais limitadas na compreensão do que é a espiritualidade, porque a Umbanda veio para liberar as pessoas, através da prática. Que a prática é 1000 vezes mais importante do que do que um entendimento. Então, na linha de ordem, seria, você sai de uma igreja, entra um pouco na rebeldia, depois você consegue, quem sabe, atravessar seus medos e entrar num centro espírita kardecista, aí você vai estudando, não sei o que, aí você consegue atravessar indo para a Umbanda, aí você vai estudando, consegue atravessar e sai para outras coisas, que podem ser apometria, candomblé, ou tudo em paralelo. E você sai, tem outras escolas iniciáticas maravilhosas, e você sai e você vai se universalizando. A proposta da Umbanda era essa, mas aí quando você chega na Umbanda, começa um bando de exigência, escravidão, as próprias pessoas dentro, que têm uma pegada católica. Não. Que a católica você pode dizer que, não, eu sou católico, mas não praticante, não sei o quê, mas você vê que a pessoa tem um pé que não sai daquilo ali, né? Não sai por quê? Por que vocês acham que não sai? Dogma, medo, tudo na Bíblia. A Bíblia não é só do católico. Né? A Bíblia, de uma maneira geral, foi muito mal utilizada. Não quer dizer que não seja um livro sagrado. Mas, infelizmente, raças entraram aqui para fuder com tudo, cara. A principal fonte de fudeção, de fudência, religião. Ai, que ponto chegamos? Né? Política. E percebam onde a gente está hoje, nesse lugar. Cada vez mais forte na história. Né? E vai ficando forte, né, gente? Porque na medida em que a gente é chamado para a transformação, vai ficando forte até que se equilibre. Mas a gente está bem desequilibrado aí nesses pontos. Mas está num meio que não... Vocês não estão sentindo um estopim? Não só pela atualidade
né, do ambiente, mas no algo que está atrás. Tem uma coisa borbulhante aqui que as pessoas estão assim, vai acontecer alguma coisa, tem alguma coisa em iminência? Pois é esse o momento que a gente está, sim, de dar um boom de virada, mas é a virada da consciência com bastante energia sendo liberada. Entendeu? Então, para a gente conseguir pegar a carona certa, é muito estudo para dentro de si. Entendeu? Com muita boa leitura do que está fora, para você não cair nas artimanhas, porque está tudo muito louco, assim, em termos de borbulhante, desespero, uma coisa forte aí, não sabe que o desespero é algo que realmente complicado. Tá bom? Acabou ficando um vídeo de quase 1 hora, isso é normal para mim. Estou cada vez mais cansada de fazer vídeos, mas acho que esse canal vai me dar uma animada, porque é novo, né? Então posso trazer a minha forma atual de falar, que eu vou atrair novos inscritos, né? Pessoas que estejam mais compatíveis com essa nova energia. E o outro vai ficar lá, se ele não for retirado do ar, porque ele já está muito, muito fraquinho, assim, sabe? Muito, muito fraquinho. Então, ele fica lá para consulta, como se fosse uma biblioteca, tá? Eu não vou apagar, eu que não vou tirar, tá? Mas se ele for retirado, eu também não tenho problema com isso, que esse aqui vai entrar com a nova energia, nova força, e tamo junto. Tá bom? Um beijo em cada um, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.